Bom dia. De início, eu já peço desculpas pelo atraso. Infelizmente, eu ainda não tenho um aeróbus, nem consigo volitar, porque a Alameda hoje conseguiu estar daqueles dias. Que Jesus nos abençoe, nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria retornar a essa casa e hoje eu vim com a família completa. Vocês podem observar que aqui no canto está minha linda esposa e minha querida filha, dormindo. É melhor que ela permaneça dormindo, porque aí eu tenho certeza que o ambiente da palestra vai ficar tranquilo. Eu parabenizo a Casa de Leôncio de Albuquerque por mais um aniversário. E quando a gente parabeniza o Leôncio, na verdade a gente está parabenizando a cada um de vocês. Já soube que o evento com o André Trigueiro ontem foi maravilhoso, como sempre. Ele é uma pessoa muito simpática, muito cordial e tem uma fala que é agradabilíssima. Infelizmente, eu não pude estar aqui ontem, como gostaria, porque fui até Itaguaí também num trabalho espírita. E hoje, eu quero apresentar Allan Kardec para vocês. Trouxeste Allan Kardec à longa noite humana. O Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, será a eternidade afora. A verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé vibra, o bem salva, a estrada se aprimora. E a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te, a presença estelar e a suprema vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Inicio com os versos do poeta carioca Amaral Ornelas, para falar de uma vida que foi singular, e que muitos de nós conhecemos apenas na capa do livro. E que muitos de nós conhecemos apenas como codificador do Espiritismo. A sua vida, talvez desconhecida para muitos de nós. Tenho certeza que a grande maioria viu o filme. Então já não é tão desconhecida assim. Nesse tema, então, que eu quero desenvolver, gratidão a Allan Kardec, desejo pincelar alguns dados da sua vida para que nós possamos ver que esse homem não era um homem qualquer. Era aquilo que nós podemos chamar de um vaso escolhido para ser o codificador do Espiritismo. E não poderíamos deixar de iniciar falando do seu nascimento. Ele nasceu numa cidade francesa, a pequenina Lyon, à época. Hoje, uma grande cidade mais ao sul da França. Cidade que no passado eram as Galhas Lugudunenses. O dia 3 de outubro de 1804. E o mês de outubro, para mim, é um mês muito especial. Não sem razão, dia 8 de outubro nasceu Gabriele, pertinho de Kardec. Não sem razão ainda, agora ela acordou, gente. Tudo é possível com uma criança acordada. Clarinha, por favor, mostre para o papai e para os amigos que você é um espírito de bem. Também de outubro, 10 de outubro de 2018, Clara Araújo Siqueira. Mas nós estamos falando de Kardec. 3 de outubro de 1804, Lyon, ele nasce filho de Jean-Baptiste Antoine Rivaio, olha o francês, fiquei decorando muito tempo para falar esse nome, e Jean-Louis Duhamel. Eles eram católicos fervorosos e magistrados. O menino nasce e desde pequeno com altos pendores aos estudos. Devorava livros. Era uma criança com uma sagacidade, uma esperteza e uma inteligência. E os seus pais queriam dar a ele o que havia de melhor em educação. E naquela época, o que os pais podiam dar de melhor era retirar da França e mandar para a Suíça. Porque na Suíça havia um grande educador. Talvez
pai do construtivismo dos dias atuais, Jean Heinrich Pestalozzi. Ele é enviado então para o cantão suíço, para o cantão alemão da Suíça, na cidade de Yverdun, para estudar com o maior mestre Pestalozzi e lá aurir a sua educação. Com 10 anos é enviado e fica lá até mais ou menos 1822. Quando falamos em datas, nós precisamos ter um certo cuidado, porque os historiadores nem sempre convergem nas datas. Mas o que é mais importante são lembrar fatos históricos. E na Suíça, com Pestalozzi, ele aprende a ser um homem de bem, a ser um homem dedicado aos estudos, a ser um grande humanista e a desde cedo desenvolver um valor que ele utilizaria futuramente na codificação da doutrina e enquanto mestre que seria na França, o bom senso. Havia uma frase de Pestalozzi que Pestalozzi consignou nas suas obras, que era assim: sabedoria e amor sob a regência perpétua do bom senso. Ele costumava então fazer com que seus alunos entendessem, não através da decoreba, através do cuspe e do giz, mas através da lógica, partindo do senso comum de que educação era algo que vinha de dentro, ou seja, educere, algo que eu tiro de dentro da criança. Daí, ao invés de decore, 2 mais 2, 4. 2 vezes 3, 6. E eu paro nessas primeiras, que se me perguntar 9 vezes 8 é capaz de eu não lembrar. Ele ia até o pátio do colégio, pegava as crianças, pegue 2 pedras, e agora outras 2 pedras. Quantas pedras nós temos? 4 pedras. Era um ensino construtivista. Quando ele ia ensinar, por exemplo, física, ele costumava ensinar através dos fenômenos da natureza, através dos raios, através dos trovões, através daquilo que as crianças podiam registrar. E Pestalozzi tinha um jeito muito particular de ensinar. Eu sei que está gravando, mas ele costumava agachar-se para falar com seus alunos. Sabem por quê? Por uma razão muito simples. Porque quando um professor está de pé e a criança vem até ele, há um desnível de altura. A criança costuma ter medo do professor. Costuma achar que o seu mestre é intangível. Falando no popular, o professor é o abominável homem das neves. É aquele que vai, entre aspas, me ferrar na prova. É aquele que não vai deixar eu passar de ano. Ele construiu a pedagogia do ensino através da parceria, através de algo que ele chamava: se eu não for amigo do meu aluno, sem deixar de advertir no momento oportuno, ele não vai sentir confiança e não vai desenvolver os seus potenciais para aprender. Foi nessa escola que o menino Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era o nome civil de Allan Kardec, tomou as águas lustrais da sua pedagogia. E já em 1816, vamos fazer as contas? Se ele nasceu em 1804, com 1816, ele tinha quantos anos? 12 anos. Ele já era uma espécie de mestre substituto. Os anos foram passando. Ele precisava retornar à França. Em 1822, ele retorna à França com quantos anos? Estou puxando muito de vocês, hein? 18 anos. Chegando à França, com 19 anos, ele já escreve o primeiro livro. Rafael, por que você está falando tudo isso? Para que nós tenhamos a percepção de que, com 19 anos, o codificador do Espiritismo já redige a sua primeira obra. Curso prático e teórico de aritmética
de matemática. Imaginem, o homem que iria no futuro codificar o espiritismo começou pelas contas, propondo uma nova forma das crianças francesas fazer conta, aprender a matemática. Mas em 1826 ele fez algo fabuloso. Ele resolveu abrir na rua de Sèvres 35, em Paris, um instituto de educação à semelhança daquele instituto de Verdun que ele havia estudado. E nesse instituto ele dava aulas gratuitas, mostrando o seu espírito benemérito. Quando lembramos de Kardec, lembramos de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o seu nome civil, devemos lembrar de alguém que era um benemérito da sociedade. Nunca foi alguém que teve dinheiro, teve posses, mas alguém que amava as pessoas e lutava pelo desenvolvimento da sua sociedade. E nesse Instituto de Verdun, ele lecionava 6 matérias. Vocês têm ideia das matérias que ele lecionava? Eu vou contar nos dedos. E depois eu vou perguntar a vocês. Química, física, aritmética, línguas, astronomia e anatomia comparada. É pouco? Imaginem um professor dos dias de hoje que lecione essas 6 matérias. Olha, eu vou confessar algo. Minha mãe é professora de matemática e eu tinha uma dificuldade para entender matemática. Imagine alguém que domine química, física, é fácil. Línguas, anatomia e astronomia. Só para a gente conhecer quem era aquele homem. Agora eu falei línguas. Sabe quantas línguas ele falava? Também 6. Vamos contar? Francês, mas esse era a língua do país dele. E eu pergunto para vocês, nós sabemos falar o português corretamente? Nós já falamos as conjugações verbais corretas? Porque ele falava isso corretamente. E além do francês, falava o alemão, falava o inglês, falava o holandês, falava o italiano e falava... Faltou uma. E espanhol, obrigado. Falava o espanhol. Essas 6 línguas ele falava com fluência. Não só falava, como ele ensinava essas 6 línguas. E também traduzia livros do francês para essas línguas. Havia um filósofo à época francês chamado Fénelon, que tinha uma obra chamada Telêmaco. Ele traduziu essa obra dificílima para o alemão. Rafael, você está falando tantos dados históricos, que se continuar assim eu vou dormir. Dorme não, gente. Eu quero que vocês conheçam o homem, para depois nós chegarmos no codificador. Eu estou apresentando aquele homem da capa do livro. Quando eu comecei no Espiritismo aos 18 anos, é que eu não tenho um livro aqui, senão eu mostrava para vocês. O meu pai dizia, meu filho, esse livro pode até ser bom, pode até estar te fazendo muito bem, mas esse Allan Kardec é bem feinho, né, meu filho? Eu falei, meu pai, mas nós também não somos grande coisa, você concorda? Graças a Deus nós temos o nosso espelho. Porque o que importa, meu pai, não é a beleza física. O que importa é a obra que, através dos Espíritos, ele codificou para cada um de nós. Porque quando olhamos o homem, ele é uma incógnita para cada um de nós. Quando nós mergulhamos na sua vida, olha, agora eu entendo por que ele foi escolhido. Em 1828, ele resolve revolucionar. Porque ele propõe uma revolução no ensino básico francês. O ensino era religioso, gente. O ensino era dado pelos padres, os padres da Inquisição,
que ensinavam com a varinha na mão. Se a criança não acertasse, e era uma varada. E eu posso dizer que eu estudei nessa vida num colégio militar. Quando eu errava a tabuada, graças a Deus eu não errava. Porque eu ficava a noite inteira decorando e acordava às 5 horas da manhã. Havia uma varinha no colégio. E a varinha cantava naqueles que não acertavam. E Allan Kardec, isso tudo ao invés de fazer com que as crianças aprendam, vai inibir o conhecimento e o aprendizado delas. Eu vou propor uma mudança nos métodos de educação franceses. E ele propôs. E quem viu o filme se lembra que os padres foram contra ele na época, porque o que ele estava propondo, a igreja não aceitava. Em 1832, ocorreu algo que eu posso dizer para vocês, que na minha vida foi o que de mais importante aconteceu. O que foi, gente? Eu vou dar uma pista, vou só apontar. Casamento. Em 1832, ele casa-se com um verdadeiro anjo tutelar. Quando ele vem mexer aqui, eu fico logo me perguntando, será que eu estou fora do foco? Será que a voz está alta, a voz está baixa? Vocês acham que falar aqui na frente é fácil? Às vezes a perna dá uns tremores, mas não é nenhum fenômeno de efeito físico. É tremor mesmo, tá, gente? Ele resolve se casar com Dona Amélie Gabrielle Boudet. E esse nome eu nunca esqueço. Porque tirando o Amélie, fica Gabrielle. E Gabrielle, eu também casei com uma. Então, eu não sou francês, nem sou um codificador, mas eu me casei com Gabrielle. Isso ninguém tira de mim. Graças a Deus, ele se casou. A esposa dele foi um verdadeiro anjo na vida dele. Sabe por quê? Porque quando começaram as provações, ela era que estava do lado dele. Ela era a pessoa que estava dando-lhe força, socorrendo-lhe e instigando-lhe a seguir em frente. Era aquilo que podemos chamar, atrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Está certa essa frase? Está certo? Uma vez, Divaldo Pereira Franco, fazendo uma palestra, e ele fala com aquela voz entusiasmada, aquela voz bonita dele. Porque atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. E se não fosse Dona Amélie Gabrielle Boudet, não haveria Allan Kardec. E eis que chega a Dona Joana de Ângeles. Com aquela roupa de Joana Angélica, a mártir da independência no Brasil, e diz, meu filho, como é que você falou? Olha, eu falei conforme o linguajar popular. Atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Meu filho, é uma fala machista. Como assim é uma fala machista? Meu filho, não é atrás, é ao lado. Ambos estão juntos no grande propósito da vida. Reformule a sua colocação. Mas minha irmã, eu já passei do ponto. Eu já estou numa outra fase da palestra. Eu já estou quase na prece. Sabe aquela prece? Eu quero dizer que amo a vida, que para mim é bela e florida. Não, meu filho, não faça prece, mas não deixe uma impressão equivocada na cabeça das pessoas. Reformule. E eu quero dizer que lá atrás, quando eu falei que atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher, em verdade é do lado. E as mulheres levantaram e aplaudiram. Porque nós precisamos desse senso de equidade nos dias de hoje. Nós precisamos desse senso de justiça. Nós precisamos desse senso de olharmos uns para os outros sem achar que somos maiores ou menores, mas somos filhos de Deus. Somos irmãos e reina entre nós a fraternidade. E Kardec foi um dos grandes feministas, foi um dos grandes que pregou os direitos iguais entre homem e mulher. Rafael, você já está aí há uma meia hora falando sobre o homem. E quando chega o codificador? Vamos lá.
nasceu em 1804. Em 1855, quando ele já era um professor laureado, quando ele já tinha ganho vários prêmios, entre eles o da Academia de Arras, na França, que só os grandes homens da humanidade ganhavam. Um amigo dele, de nome Fortier, fazer uma breve inflexão. De 1804 a 1855, tem quantos anos? 51 anos, ou seja, ele viveu 51 anos para começar a entrever os fenômenos espirituais. O que isso quer dizer para cada um de nós? Que toda coisa acontece a seu tempo. Não devemos querer apressar as coisas, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Nós muitas vezes nos apressamos, somos ansiosos e trocamos os pés pelas mãos. Quando o nosso psiquismo está apropriado, quando a gente já tem o devido equilíbrio, as coisas vão aparecendo para cada um de nós. Então, não precisamos ter pressa, nada obstante o trabalho seja urgente. Vemos hoje tantas pessoas, eu gostaria de falar. Falar é difícil, gente, não é fácil. Tem que estudar bastante. Tem que meditar nos mais variados livros. Eu me considero com muita dificuldade de falar. E eu vou dizer para vocês que eu estudo o Espiritismo todos os dias, pelo menos 2 horas. Eu vejo pessoas com pressa para ser médium, para trabalhar em reunião de desobsessão. Ser médium é difícil. Exige muitas renúncias de nós, renúncias de ambientes que eu vou ter que deixar de frequentar. Quer dizer que eu não posso ir em determinados lugares? Posso. Mas eu posso, mas não devo, porque eu tenho que cuidar da minha casa mental, que eu vou utilizar nas reuniões mediúnicas. Então, não devemos ter pressa, devemos ir amadurecendo através das oportunidades que a vida nos dá, porque os trabalhos vão aparecendo, certo? Em 1855, o senhor Fortier chegou até ele. Alguma consideração, minha filha? Estou escutando a sua voz. Porque quando ela fala assim, eu já... Olha, Hippolyte, na França agora existe uma verdadeira febre. São mesas que se levantam, são mesas que giram, são mesas que dão resposta. Gente, aquilo era uma verdadeira febre. Assim como hoje nós vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos ao shopping, na França as pessoas se aprontavam, passavam o carmim no rosto, porque na época não tinha o make que nós temos hoje. Colocavam aqueles vestidos, sabe aqueles vestidos aprumados, da França, da Belle Époque. Esse eu não consegui falar não, ficou... Para ir para a reunião das mesas girantes. E chegavam lá na reunião das mesas girantes, colocavam as mãos sobre a mesa, e logo que as mesas começavam a girar, vinham as moças. Mesa, será que eu vou casar? E era mais ou menos assim, se a mesa, sim, não. Então quando perguntava, será que eu vou casar? A moça já começava a chorar dali. Ela entrava num desespero sem fim. Era dessa forma que eram as mesas girantes na época. Mas os homens tinham outro tipo de preocupação. Olha, se não fosse a minha esposa, eu não tinha casado. E hoje, o que eu tenho de mais belo na minha vida é o casamento. Os homens costumavam perguntar assim, será que os meus negócios vão dar certo? Eram esse tipo de perguntas, perguntas de curiosidade, perguntas frívolas, mas chegando até a reunião da casa da senhora de Pleine Maison, agora ficou bom, hein? Estou aprendendo com ela, minha professora. Hippolyte olhou para aquelas mesas e disse uma frase
que todo espírita sério deveria, em nome do bom senso, pensar. Eu só acredito se me provarem que uma mesa tenha músculos para estalar ou tenha nervos para sentir. Ele estava acreditando num primeiro momento? Não. Ele estava desacreditando num primeiro momento? Não. Ele estava criando um método. O método investigativo experimental. Eu tenho que submeter isso ao crivo do bom senso. E ele começou a estudar o fenômeno e percebeu que por trás daquelas mesas haviam espíritos. E percebeu ainda mais que aqueles espíritos não eram todos espíritos nobres, espíritos de escol, mas eram espíritos como nós, que podiam ser espíritos puros, espíritos bons ou espíritos imperfeitos, conforme classificação da questão 100 do Livro dos Espíritos. E ele começou a estudar aquelas manifestações, não mais através das pancadas ou de uma cesta de vime, que eles colocavam um lápis e girava num abecedário que tinha ao redor da mesa. Ele percebeu que o lápis podia ser colocado na mão dos médiuns. Médium, palavra criada por Kardec, que quer dizer intermediário. E 5 foram as médiuns iniciais de Kardec: Julie e Caroline Baudin, Ruth Céline Jaffé, Hermance Dufault e Aline Carlotti. E com essas 5 meninas, eu digo meninas, porque muitas delas não eram nem de maior. É assim que as pessoas dizem, né? Não eram maiores de idade. Para que o fenômeno se desse de uma forma automática, ele começou a dialogar com os espíritos. Dialogava com filósofos, dialogava com santos considerados pela igreja, como Santo Agostinho, como São Luís, dialogava com poetas como Fénelon, e começou a encartar uma obra que seria a primeira, o Livro dos Espíritos. Em 1856, um espírito chamado Zéphiro, ou Zéfiro no nosso português, por Ruth Céline Jaffé, veio até ele e disse assim: olha, nós vivemos juntos nas Galhas Lugudunenses, aqui mesmo na França. E na época nós pertencíamos a uma tribo druida, que era uma tribo que não comia carne, que era uma tribo espiritualista. E o seu nome era Allan Kardec. Percebem da onde surgiu o pseudônimo? E ele, quando codifica o primeiro livro, ele resolve abdicar do seu nome civil para utilizar um pseudônimo de uma vida passada. E eu pergunto a vocês, por que ele fez isso? Se ele era laureado pelas academias, se ele já tinha várias obras enquanto homem no mundo, se ele utilizasse o próprio nome, ele estaria trazendo aquilo que ele já havia conquistado como Hippolyte para o Espiritismo. Mas ele queria separar. Deve estar ficando chato, né? Vai melhorar, minha filha. Ele queria separar o professor do codificador. Ainda em 1856, também por Ruth Céline Jaffé, aparece um espírito, grafando l'esprit de la vérité, o espírito da verdade. E diz para ele assim: olha, uma nova ordem de coisas há de surgir na terra. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se espalha sob as ordens do seu comando, estão sobre toda a terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Era a verdade que viria do alto, não mais pela boca de um homem, como a primeira revelação que foi Moisés, como a segunda revelação que veio através de Jesus. Mas agora,
as lápides dos túmulos se levantariam, porque ninguém morre, porque a alma é imortal, e os espíritos voltariam, congregados numa grande falange do Espírito de verdade, e redigiriam por aquelas 5 médiuns e por outros médiuns ao redor do mundo a codificação espírita. E ele era o vaso escolhido para dar conta dos estudos, das experimentações e por codificar as mensagens. Meus amigos, eu pergunto para vocês, o que é um codificador? Eu sei que tem muita gente aqui da área do direito. Quando pensamos, por exemplo, no Código Civil, sabemos que são leis que tratam da vivência em sociedade, que são codificadas e aplumadas num único livro. O que é a codificação espírita? Nada mais são do que mensagens obtidas dos mais variados médiuns, que ele leu, que ele submeteu ao crivo do bom senso, que ele submeteu novamente aos espíritos, que ele submeteu à pluralidade dos ensinos. O que é isso? A verdade que vem por um médium tem que vir igual por outro médium. E depois foi enfeixando em livros. Isso é codificar. Daí, quando nos perguntam qual é a nossa religião, nós devemos responder espíritas ou espiritistas. Nós não somos kardecistas. Concordam? E por que nós não somos kardecistas? Porque Kardec foi o codificador. Ele pegou mensagens dos espíritos e codificou num livro. Então nós somos espíritas. Dia 18 de abril de 1857. Aquele homem, às 10 horas da manhã, era primavera na França. E a primavera na França, as flores jorravam em beleza, em perfume, na Galerie d'Orléans. Quando ele chega com alguns exemplares no Palais Royal, na loja de Messier Danty, e começa a vendagem do Livro dos Espíritos, iniciando uma nova era para a humanidade. Conforme exarado pelo evangelista João, no capítulo 14, versículos 16 a 17 e 27, Jesus havia dito na sua mensagem do Evangelho: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, para que ele vos mande outro Consolador, que há de esclarecer todas as coisas, que há de ficar contigo, e que as coisas que hoje são obscuras, esse Consolador há de vos explicar. Era o Espiritismo, através do Livro dos Espíritos, que cumpria a promessa de Jesus. E em 18 de abril de 1857, começa a vendagem do Livro dos Espíritos. E eu pergunto para cada um de vocês, já lemos o Livro dos Espíritos? Já estudamos o Livro dos Espíritos? Porque esse livro traz respostas para as mais diferentes questões da vida de cada um de nós. Esse livro é um verdadeiro livro de cabeceira. Aliás, eu vejo muitos espíritas nos dias de hoje que dizem assim: olha, eu tenho aqui o Livro dos Espíritos. Ele fica aqui na minha prateleira. Mas você lê? Não, eu não leio. Mas a prateleira está bonita, você não acha? A prateleira está bonita, mas se nós não lemos, se nós não estudamos, e se nós não internalizamos a mensagem, é só um adorno exterior. Outros espíritas dizem assim: mas o meu Livro dos Espíritos foi autografado por Haroldo Dutra Dias. Mas você leu o Livro dos Espíritos? Não. É como se nós tivéssemos uma draga medicamentosa na cabeceira da mesa e não tomássemos, porque esse livro, eu vou falar sobre ele amanhã, é um livro que traz para cada um de nós um verdadeiro sentido
para a vida. Na edição de abril de 1857, ele trazia 501 questões. Em 20 de março de 1860, ele é complementado e passa a conter 1019 questões. Primeira obra, então, Livro dos Espíritos. Em 1858, logo em janeiro, Kardec resolve começar a edição da Revista Espírita. E vocês sabem para que se prestava a Revista Espírita? Na época de Kardec, nós não tínhamos Facebook, WhatsApp, nós não tínhamos Messenger, a informação não era trocada de uma forma célere, de uma forma rápida, tal qual nos dias de hoje. Aliás, uma breve inflexão. Hoje, por conta do Messenger, do Facebook, do Zap, nós não lemos mais. Já pararam para perceber? Fulano, você já leu aquela obra? Não, eu não consigo ler mais. Mas por que, fulano? Ah, porque quando eu chego em casa e abro o meu grupo do trabalho, tem 1000 mensagens para eu ler. E a gente não consegue fazer mais nada, a não ser dar conta dos nossos grupos do WhatsApp. Quietinho aqui. A gente não consegue fazer mais nada a não ser dar conta do Instagram, do Face ou do WhatsApp. Em 1858, então, janeiro, começa a edição da Revista Espírita, através da qual ele dialoga com os espíritas e os não espíritas. Recebe fatos, recebe mensagens, e publica essas mensagens, submetendo-as ao crivo da população, pensando em futuros textos para as obras espíritas. A Revista Espírita dura 12 anos, vai de 1858 até 1869. Em abril de 1858, ele resolve fundar a primeira casa espírita do mundo. E qual é, gente? Para acordar. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Porque um espírita sozinho é apenas um ponto de vista. Um espírita junto com outro espírita forma um feixe, forma uma vara onde nós nos tornamos mais fortes. Imaginem a importância dessa casa espírita, o Grupo Leôncio de Albuquerque na vida de cada um de nós. Imagine se nós hoje tivéssemos na nossa casa, eu não preciso ir no Grupo Leôncio de Albuquerque mais, porque eu vou assistir a palestra pela internet. É verdade, a gente pode assistir pela internet, mas deixemos para fazer isso quando estivermos impossibilitados. Deixemos para fazer isso quando as condições da nossa vida não nos oportunizarem. Sabem por quê? Porque aqui nós estamos numa verdadeira câmara de tratamento. Quando aqui chegamos, já haviam benfeitores espirituais que harmonizaram o ambiente. E quando aqui permanecemos, já estão vários espíritos conhecidos de vocês, benfeitores de vocês ao vosso lado, reatando laços de carinho e magnetizando o ambiente. E digo mais, aqui também se encontram muitos dos nossos obsessores, que vêm e que na nossa casa têm acesso direto a nós. Mas aqui quando chegam os benfeitores espirituais da casa, você não vai agir hoje não. Porque eles separam e já levam para o tratamento espiritual. Venham à casa espírita. Participem da casa espírita. E quando aqui estiverem, abracem uns aos outros. Sorriam uns para os outros. Eu quando olho assim para o rosto de Elaine com esse sorriso, ela já me magnetizou. Não precisa nem estender a mão de passe para mim. Porque o passe é essa troca afetiva, é esse fluido que se distende. Chico Xavier aplicava passes 1 quilômetro de distância. Era a aura dele. A nossa casa espírita, quem nos ensinou isso foi Kardec, que abriu a primeira casa espírita em abril de 1858, para que nós tivéssemos
o nosso pouso, para que nós tivéssemos o lugar de reabastecer as forças. E mesmo que a Alameda esteja cheia de carro, nós chegamos atrasados, mas nós chegamos. O dia que a gente volitar, a gente não atrasa mais. Tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. O dia que nós volitarmos, nós já estaremos desencarnados. E eu quero te encontrar. Tá certo, gente? Agora que eu já acordei todo mundo, 1861, Livro dos Médiuns. Hoje há muitos médios, porque quem não estuda a mediunidade vira um médio, na acepção comum do termo. E eu vejo tantas pessoas, eu não preciso estudar não, basta eu ir lá e... Olha gente, eu já fiz muito isso. E Kardec deixou para cada um de nós um verdadeiro vade-mecum. Aí eu usando um jargão jurídico de novo. É porque o direito não sai de nós, mesmo quando nós estamos falando. E o primeiro nome do Livro dos Médiuns era Guia Prático dos Médiuns e dos Evocadores, para que nós não deixássemos nunca de estudar. Para que nós tivéssemos algo por onde seguir e por onde tatear. Que homem! Mas em 1864... por orientação dos espíritos, ele resolve sair de Paris e vai para uma região de praia na França. E depois ele pergunta aos espíritos, está na Revista Espírita, por que vocês me tiraram de Paris? Por que vocês me trouxeram para esse lugar paradisíaco? Para que você refrigerasse a sua mente e pudesse ter campo mental para perceber as nossas vibrações, porque nós vamos escrever sobre o Evangelho de Jesus. Nós vamos trazer uma interpretação que não é diferente. É o próprio texto de Jesus, mas de uma forma aplicada aos dias modernos. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz para cada um de nós a moral do Cristo. Lá nós encontramos o sermão das bem-aventuranças. Já perceberam que os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são os versículos do Sermão do Monte? Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os misericordiosos, e ele transforma em capítulos cada um dos versículos do Sermão do Monte. E ele explica a fala de Nicodemos com Jesus, falando da reencarnação. Esse livro, então, leitura obrigatória. E ele resolve dar a esse livro, na concepção de homem dele, a imitação do Evangelho de Jesus. Mas o livreiro chamado Didier, gente, estou falando muitos fatos históricos, diz assim, meu filho, com esse nome não vende. Imitação, você já viu algo que imita vender? Mas aqui está o Evangelho de Jesus. Aqui está o Evangelho traduzido. À época, o tradutor era Louis Isaac Lemastre Sacy. Nossa, mas a língua está brava hoje, hein? Ele vai aos espíritos. Olha, o livreiro está dizendo que com o nome imitação não vende. Meu filho, o Evangelho que está aí é o Evangelho de Jesus. Então, o melhor nome, o Evangelho segundo o Espiritismo. E vem a obra que hoje é um consolo para cada um de nós. 1865, o céu e o inferno. E ele diz algo que o Papa João Paulo II, Caroi Wojtyla, foi dizer séculos depois, numa encíclica chamada Fides et Ratio, Fé e Razão, quando ele pronuncia, céu e inferno não existem. Olha que a igreja hoje, séculos depois, já diz o que Kardec disse em 1865. Céu é um estado de consciência. O inferno é quando nós nos afastamos de Deus. A palavra pecado em hebraico quer dizer desviar da rota ou errar o alvo. E se nós erramos o alvo, basta corrigir a rota. A proposta espírita, então, é um manjar nas nossas vidas. Em 1868, a última obra, a Gênese. Quando ele fala da criação do mundo, quando ele fala da Gênese mosaica, quando ele fala dos milagres e das predições, e quando ele fala
da geração futura, do período da transição planetária, porque muitos hoje enchem a boca e dizem: estamos na transição planetária. O espírito Manuel Filomeno de Miranda diz isso. Kardec já disse lá atrás, que uma nova geração viria e que a geração atual, ainda egoísta e orgulhosa, seria levada para um mundo que estivesse de acordo com suas possibilidades. Muitos chamam isso de degredo, mas não é degredo, porque o amor de Deus não degreda. É porque a pessoa já está nesse mundo, em verdade, com a parte moral, de acordo com o mundo mais atrasado. Então é apenas situar o psiquismo da pessoa num mundo ajustado às suas possibilidades. Esse foi Allan Kardec. Muito prazer, vocês conheceram em breves linhas o homem que revolucionou um tempo. O homem que na sua simplicidade dedicou a sua própria vida para que nós hoje tivéssemos um corpo de doutrina. Um homem que várias noites ficou sem dormir. Um homem que conheceu a doença, mas não parou de trabalhar. Um homem que um espírito desencarnado chamado Demeuré dizia para ele: homem, pare um pouco e descanse. Ele: não vou descansar, porque está sobre minha orientação o destino da humanidade. Na verdade, os espíritos contavam com ele. Se ele não desse conta, haveria outro. Mas ele renunciou para que nós hoje estivéssemos aqui reunidos. Queremos transformá-lo num santo? Não. Mas queremos dar a ele a justa homenagem, num momento de gratidão, neste mês que é o mês do seu aniversário. Eu termino com uma frase estampada na Revista Espírita, de dezembro de 1861, quando ele diz que o Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas procurar aqueles que se esforçam por ser melhor a cada dia, por aqueles que se esforçam por fazer a sua melhor parte. Pois aquele que se esforça encontra-se cada dia com a sua realidade íntima, e a sua realidade íntima é Jesus de Nazaré. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço pela compreensão pelo meu atraso e rogo que Jesus abençoe o nosso dia, o nosso mês e a nossa vida. Vamos à nossa oração. Mestre amado Jesus, nossos olhares te buscam numa prece de agradecimento pela vida, numa prece de agradecimento por aqui estarmos e sentirmos a tua presença. Nossos olhares te buscam em gratidão ao Espiritismo, e, sobretudo, por gratidão a Allan Kardec. Não sabemos mensurar como nossa vida seria sem o Espiritismo, mas sabemos, Senhor, que por conta desse feixe de doutrina, nós caminhamos. Muito obrigado. Muito obrigado por mais um aniversário da Casa de Leôncio de Albuquerque. Continue protegendo a cada um dos trabalhos aqui desenvolvidos, a cada uma das pessoas que aqui se agregam, e dá-nos a tua paz. Proteja o nosso Brasil, os nossos governantes, proteja os nossos familiares e todos aqueles cujos nomes perpassam a nossa cabeça nesse instante. Muito obrigado por tudo. E quando iniciarmos a terapêutica do passe, permaneça conosco, para que possamos receber do alto, da tua farmacopeia espiritual, aquilo de que estamos necessitando. Que a sua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja.